Irmãos, a paz, o pastor Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. E eu vim para a gente gravar algumas caixinhas de pergunta dos stories, tá bom? Perguntou assim o irmão ou a irmã: como conseguir comunhão com Deus? Então, vamos, como sempre, a gente vai para ver o que está escrito na palavra. Quero que você abra comigo aí alguns versículos. Apocalipse 21:3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, final do livro de Apocalipse, tá? 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Romanos 5:1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 3. Proclamamos o que proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ora, 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vou ver mais aqui que eu separei para ler para vocês. Aqui, ó. Hebreus 10:22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. De novo, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 1 João 3,24. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então grava muito esse versículo, que a minha resposta ela está bastante baseada nele. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Deixa eu ver o que mais aqui. 1 João 2,28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Falando da segunda vinda de Jesus. Certo? 1 João 5,20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E 1 Coríntios 3,16, é o último que a gente vai ler. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então,
Qual que é a minha argumentação? Como conseguir comunhão com Deus? Vamos voltar lá para o Jardim do Éden, tá? Como que Adão e Eva tinham comunhão com Deus? Deus criou o homem e Deus criou a mulher, né? Da costela de Adão, do homem, Deus fez a mulher, colocou os dois no Jardim do Éden, ali naquele paraíso, e eles tinham comunhão com Deus. Por que eles tinham comunhão com Deus? A palavra é clara, que na viração do dia, né? Na última hora ali, à tarde, antes do sol se pôr, Deus ia conversar com eles ali, tinha um relacionamento com eles, né? E como que essa comunhão, como que esse relacionamento foi quebrado? Esse relacionamento e essa comunhão foi quebrada por causa da incredulidade e por causa da desobediência, né? Por causa da incredulidade veio a desobediência e por causa da desobediência veio a separação de Deus. Por isso que eles foram separados de Deus, eles foram expulsos ali do jardim, e aí veio a condenação por causa do pecado, certo? Então, para que a gente possa conseguir comunhão com Deus, em primeiro lugar a gente precisa caminhar com Ele, né? Como que caminha com Deus? Seguindo seus mandamentos, seguindo as escrituras, sendo justo, né? Falando a verdade, não se corrompendo, não sendo falso, sendo sincero de seu coração, sendo bom. Quando o Espírito de Deus ele habita em nós, quando a gente reconhece Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. O próprio Deus habita dentro de nós. E nós já temos comunhão com Ele. E como que a gente perde essa comunhão? A gente perde essa comunhão quando a gente desobedece a Deus. Principalmente de forma consciente, quando nós temos consciência do que nós estamos fazendo e estamos desobedecendo. Porque Deus, a todo momento, quando a gente caminha com Ele, através do Espírito Santo, Ele nos constrange, Ele nos mostra quando nós estamos errados, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos nos desviando, porque a gente começa a sentir isso em nós, a gente se sente mal, a gente se sente... vem aquela sensação de algo tá errado, sabe? Vem aquele alerta do Espírito Santo, sabe? Aquele alarme soando ali dentro de você, dizendo, não tá legal, não tá no caminho certo, algo não tá legal. E aí você vai pedir resposta para Deus, Senhor, o que tá errado? O que eu tô fazendo que não tá te agradando, né? Quais são as brechas que eu tenho na minha vida? Quais são os pecados que tá fazendo com que eu me afaste de ti? Então essa forma é dessa forma que a gente tem comunhão com Deus, se relacionando com Ele, né, evitando o pecado, e mesmo sabendo que nós somos pecadores, a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo para saber onde nós estamos errando, consertar os nossos erros, nos converter dos nossos maus caminhos, né, e se arrepender do fundo do nosso coração, porque Deus ele é poderoso para perdoar, né, e a graça... O que nos salva é a graça, ou seja, não é por mérito nenhum, não é por merecimento, não é por causa das nossas obras. Muitas pessoas acham que nós vamos ser salvos por causa das obras. As obras elas não salvam. A fé sem obras é morta, é verdade, né? Porque se nós temos fé e nós temos o Espírito dentro de nós, inevitavelmente nós vamos produzir bons frutos, né? Porque se conhece a árvore pela qualidade dos frutos que ela dá. Isso é verdade, mas não, a salvação não vem disso, né? Tanto que o ladrão que foi salvo, morreu ao lado de Jesus na cruz, ele não tinha tido boas obras, né? E mesmo assim ele foi salvo, porque foi pela graça, foi pela fé ali no último suspiro, no último minuto, né? Ele não tinha sido batizado nas águas, ele não tinha sido batizado no Espírito Santo, certo? Ele não tinha boas obras, muito pelo contrário, né? As obras dele eram más, mas no último momento ele se arrependeu. Então, do que depende a salvação, certo? Aí você vai falar, então pastor, então não preciso me batizar, eu não preciso do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo, não preciso de boas obras, eu vou vivendo a vida de qualquer jeito, aí no último minuto eu me arrependo. Aí é que tá, será que você vai ter esse último minuto?
né? Será que você vai ter essa oportunidade? A gente não pode nunca deixar para depois. Porque a nossa vida, ela é rápida, curta e passageira. A gente não sabe quando que é o nosso último suspiro. A gente não sabe se a gente vai ter tempo para arrependimento. Por isso que a gente prega para criança, para jovem, para adulto e para velhinho, para idoso, para qualquer idade, a palavra de Deus ela alcança e ela deve alcançar como uma semente em terra fértil, tá bom? Então essa é a forma de ter comunhão com Deus, é se preocupar em agradar Ele e ter temor a Deus. Isso é o mínimo, é o básico, porque o Espírito Santo habitando dentro de você, ele vai te mostrar quando você estiver errado, vai soar um alarme, vai soar um alerta lá dentro de você, e você vai saber, bom, eu preciso me arrepender do quê? Senhor, me mostra. Ele vai te mostrar e você vai saber exatamente onde você precisa se consertar. E ele é poderoso para te perdoar e para te salvar de qualquer iniquidade e te limpar, né? Te justificar da maldição do pecado. Porque já foi feito isso lá na cruz, já foi consumado por Jesus. Amém? Então era isso.